sua primeira vez, seja muito bem-vinda. Depois, se você quiser algum esclarecimento, alguma informação, é só procurar por um de nós no final da palestra, tá bom? Hoje parece que o frio espantou muita gente, né? Mas todos que estão aqui vão sentir um calorzinho dentro do coração, e quando a gente chega na casa do Dr. Bezerra, ele aquece os nossos corações. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir o nosso amigo Anderson Monteiro, que vai nos falar sobre caridade para com os criminosos. Vamos fazer o preparo do livro Pão Nosso, depois então fazer a nossa prece inicial e daremos início ao estudo da noite. É a lição 90, o trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista, o precursor. Chamava-o de trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leite, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. Em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós, que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o levantamento à causa do Evangelho de Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Vamos então, nesse momento, aqueles que tiverem vontade, fechar os olhos, para que a gente não fique disperso, nem distraído com as coisas de fora, mas que ao fechar os nossos olhos, nós possamos olhar para dentro, para o nosso coração, para os nossos sentimentos, e nesse momento de conexão com o alto, com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga dessa casa, que possamos estar aqui inteiros, abertos, receptivos a tudo aquilo que vamos escutar no estudo da noite de hoje. Que o nosso amigo Anderson seja iluminado pelos seus mentores, pelo seu guia espiritual, pelos seus anjos de guarda, a fim de que ele possa passar para todos nós o melhor do seu estudo. E que nós estejamos aqui totalmente envoltos e receptivos a essa espiritualidade amiga da casa do Dr. Bezerra de Menezes. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Paz e bem. Uma festa, né? É onde você achar melhor para você. Você não quer. Você quer trazer para cá?
estar falando hoje à noite sobre um tema, por vezes no mundo, um tema complexo, por vezes difícil de compreensão, mas quando a gente olha na perspectiva, na ótica do Cristo, Jesus, quando a gente olha na ótica, quando ele fala, eu sou a luz do mundo, quem segue ele terá a luz da vida. Quando Cristo Jesus coloca que o jugo dele é leve e suave, e ele exige de nós apenas como dever o amor e a caridade. O amor e a caridade, nada além disso. O amor e a caridade para nós rumarmos na direção de mundos felizes. O amor e a caridade para irmos na direção da vida eterna, de espíritos puros. Então, esse é o jugo do Cristo, o jugo leve, suave. E quando olhamos por essa perspectiva, de que também todos somos filhos de Deus, irmãos em Deus, a partir desse ponto de vista, a gente começa analisando esse contexto da caridade para os criminosos e deve se expor a vida por um malfeitor. Então, a partir da perspectiva do amor e da caridade, que é o jugo do Cristo, o jugo leve, a gente começa a abordar essa temática do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 14 e 15. 14, caridade para os criminosos, e o item 15, deve se expor a vida para o malfeitor, a pergunta, o questionamento. E inicia que o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. O amor em sua plenitude. Amar sem ver a quem. Identificar em todos o irmão de jornada, o irmão de trajetória. E quando a gente fala o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro, eu me lembro de Francisco de Assis. Francisco de Assis. Em determinado momento, Francisco de Assis, ainda não o Francisco de Assis que a gente vê hoje, a figura do franciscano, mas o Francisco de Assis ainda é homem do mundo, caminhando por Assis, e de repente ele cruza, ele caminhando, não, andando a cavalo por Assis, e ele se depara com um leproso, uma pessoa doente, debilitada, mas ele vê naquela pessoa um irmão seu, um irmão de trajetória, um irmão em Deus, um irmão de jornada, desce do cavalo, e aquele homem pobre, humilde, doente, ele oferece a ele dinheiro, um abraço e um beijo. Dinheiro, um abraço e um beijo. Para aquele irmão necessitado, não só da matéria, mas um necessitado espiritual, necessitado de amor, de carinho, de compreensão e de afeto. Francisco de Assis, naquele momento do beijo ao irmão leproso, que é a figura de um quadro, tem algumas obras espíritas que relatam esse momento. Na obra de Divaldo Franco, no Rumo do Mundo de Regeneração, vem relatando esse momento num quadro, no mundo espiritual, um quadro na parede, simbolizando esse momento. Porque o momento do beijo é um momento de carinho, de afeto, de aproximação, de troca. Imagine, a gente se imaginar nessa posição de um beijo afetuoso e carinhoso com aquele que a gente não conhece. Era o caso de Francisco, um irmão doente, uma doença grave. Então ele buscou a aproximação naquele gesto de amor, o amor ensinado como Jesus nos ensinou, amar a todos, sem distinção. E a gente volta no jugo leve do Cristo, amor e caridade. E com esse gesto, Francisco é um símbolo de amor e caridade que perpassa os tempos. E quando a gente olha na ótica do Espiritismo, em obras como Francisco de Assis, que traz a figura, por exemplo, de João Evangelista. João Evangelista, aquele que o Cristo entregou a sua mãe para ser cuidado e amparada por ele. João Evangelista, que buscava a todo instante um contato com a
natureza, o contato com o próximo, levando o Evangelho de Cristo. João Evangelista, que a partir de determinado momento teve a necessidade de se chamar Pai Francisco. E aí chegamos, mais uma vez, em Francisco de Assis, nos tempos mais atuais, e voltando na figura de Francisco, no seu legado de caridade, de buscar a todo instante levar não só a palavra, mas principalmente a ação. O cristianismo bem vivido através dos gestos de amor, a exemplo desse contato com o irmão leproso em Assis, um momento ainda de conversão de Francisco ao Francisco que conhecemos. E aqui a gente traz um outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, esse som interior que condensa e une seu ardente foco, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, o amor que irradia, o amor que toca, ilumina vidas. A importância da gente buscar, através das nossas ações, das nossas atitudes, deixar o reino de Deus se expandir de dentro para fora. Que possamos ser luz, que possamos deixar a nossa candeia brilhar e iluminar aqueles que nos rodeiam. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. O amor é caridoso, é solidário, é compreensivo, tolerante. Então, aquele que busca seguir a lei de amor, que busca vivificar esses ensinamentos, ele é mais compreensivo. E diante das misérias sociais, a gente volta à questão de Francisco de Assis. Francisco de Assis, diante de um irmão de jornada encarnado na terra, na busca de, naquele momento, aliviar o sofrimento. Não só o sofrimento, o alívio material, com o dinheiro que foi entregue ao irmão leproso, mas também com um gesto de carinho e afeto. Um abraço e um beijo. Um abraço e um beijo àquele homem que ele não conhecia até então. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. A lei de Deus está em nossas consciências. Então a lei de amor está em nós. Ela está em nós. A gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e perceber Deus em nós. Jesus, nosso mestre, caminhando ao nosso lado. Que possamos ter essa percepção, essa sensibilidade, diariamente, reservar momentos do nosso dia para perceber Deus em nós, o reino de Deus dentro de nós, a possibilidade do reino de Deus se expandir cada vez mais. Possamos ser instrumentos do bem, da paz e do amor. O homem, por mais abjeto e vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendência a diminuí-la, e que alcança não raro sublimes proporções. Então, mesmo aquele que pratica um delito, pratica um crime, mesmo aquele que, por vezes, pratica agressões, atos de violência, por vezes ceifa a vida de um outro irmão de jornada, mesmo esse, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que mesmo esse tem afeição por alguém, tem afeição pela mãe, por um filho, por uma filha, por vezes ao homem ou à mulher amada, mesmo esse traz dentro de si, na consciência, a lei de Deus, o reino de Deus, a lei de amor, mesmo esse é um irmão nosso de jornada e de caminhada. E continua, por mais que façam, não logram sufocar os germes vivais que Deus lhes despertou nos corações ao criá-los. A lei de Deus está em nossas consciências. Independente dos atos por nós praticados. Por vezes a gente vê a figura do grande criminoso, mas em muitos momentos da nossa trajetória na Terra nos permitimos pequenos deslizes morais. E aí vem para a nossa reflexão se há distinção aos olhos de Deus. E continua, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se fonte das santas e doces virtudes. O amor, por vezes, é abafado pelo egoísmo e
pelo orgulho, chagas da humanidade, que não permite que a gente olhe para o outro, mas apenas para nós mesmos. E por vezes, nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas, nas nossas tribulações, nós deixamos de olhar para o próximo. E o próximo mais próximo é aquele que está na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E a importância do amor e a caridade para esses que estão mais próximos de nós. A importância do perdão das ofensas, da compreensão, de uma palavra amiga, um gesto de amor. O amor como fonte de santas virtudes. Quando a gente ama, nós somos mais capazes de nos entregarmos ao outro, aceitar o erro, os equívocos, as mazelas do outro, tolerar, esquecer, perdoar, renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, torna-se fonte de santas e doces virtudes. Lei de amor, Joana de Ângeles, nunca te ouvides do amor de Deus, nunca te esqueças do amor de Deus. Deus que sempre olha por nós. E Deus ajuda o homem através do próprio homem. Deus ajuda o homem através do próprio homem. Que possamos nunca esquecer que Deus está sempre olhando por nós. O Mestre Jesus está sempre olhando por nós. Nós nunca estamos sós. Sempre estamos acompanhados. E o Cristo nunca nos abandona. A mão dele está sempre estendida para nós. Possamos agarrar a mão do Cristo e segui-lo. Considera aqueles que te cercam como a tua oportunidade de desdobrar o amor, mesmo que não estejam capacitados para recebê-lo. Por vezes a gente espera que o nosso amor seja bem recebido, que sejamos recompensados com gestos de afeto, de carinho, de compreensão, de tolerância. E aí Joana vem trazendo essa frase que traz muita luz sobre esse ponto, né? Mesmo que não estejam capacitados para receber o nosso amor. Se alguém não está capacitado para receber o nosso amor, aí que devemos amar mais e mais e mais. Essa é a perspectiva do Cristo. É isso que ele exemplificou em diversos momentos do testemunho, o legado que ele nos deixou. Os que se insurgem como teus inimigos são mesmo que o não queiram, teus irmãos, porquanto descende da progenitura divina, cujo amor jamais se aparta da sua criação. Então, menos aqueles que se colocam por vezes como espinho na nossa carne, que por vezes nos ferem, são nossos irmãos de jornada aos olhos de Deus e devemos tratá-los com amor, com compreensão, com tolerância, sem revolta, sem ódio, sem sentimento de vingança. Assim como Francisco, a paz e o bem sempre. O orgulho é a cegueira do personalismo humano que denigre os valores de conquistas do ser profundo que é. O orgulho. A perspectiva do orgulho. Quando o orgulho nos toma e perdemos a cabeça, se nos permitirmos. Se nos permitirmos. Então, naqueles momentos que percebemos crescendo dentro de nós determinados sentimentos, por vezes reações, que possamos tomar o controle e as rédeas do nosso ser, do nosso espírito imortal, e lembrando sempre, somos espíritos imortais de uma breve passagem na matéria. A nossa análise dessa noite é na perspectiva de que somos espíritos imortais, uma passagem breve na matéria. E nessa perspectiva da breve passagem no plano material, que a nossa verdadeira pátria é o plano espiritual, não é tão difícil assim domar o nosso orgulho, domar o nosso egoísmo,
É possível. É possível. O indivíduo orgulhoso passa de ridículo na sociedade por atribuir-se valores e merecimentos que realmente não possui. Eu me acho mais superior àquele irmão de jornada que caminha comigo. Tem um relato de Chico, que se deparou com um irmão da população de rua, em condição de rua, desabrigado. Chico se aproximou dele porque observou que era o espírito de uma envergadura, de uma luminosidade incomum. E um daqueles que o acompanhavam perguntou por que aquele interesse por aquele irmão. E Chico relatou que percebeu naquele irmão algo que talvez ele mesmo não tinha. A luz que talvez ele mesmo não tivesse. E aquele irmão ali, naquele momento, passando pelaquela condição. E por vezes, em diversos momentos, quando a gente olha um irmão em condição de rua, nos colocamos mentalmente na condição de superiores. Superiores moralmente, intelectualmente. Então, vem para a nossa reflexão esse ponto também. Não só naqueles fora de casa, mas principalmente aqueles que habitam o mesmo lar, que compartilham o lar comigo. Possamos refletir sobre esse ponto, sobre o orgulho que ainda nos permitiu nos sentir. Jesus, por sua vez, elegeu a manjedoura e a carpintaria de José para modificar a estrutura do pensamento humano e apresentar o programa de libertação real do amor, que exemplificou até a morte hedionda a que se submeteu. Mais uma vez, uma frase de Joana. Jesus na manjedoura, José o carpinteiro, Jesus seguindo o ofício do Pai. Um exemplo de simplicidade, de humildade. O contrário do orgulho. Então, o mestre, quando esteve junto aqui na matéria, a nós outros, exemplificou como deveremos proceder. Como imaginamos Jesus, o governador planetário, o Cristo planetário. A maior inteligência, a maior envergadura intelectual e moral que já encarnou nesse planeta. O Cristo planetário encarnou, nasceu numa manjedoura, numa condição de simplicidade, de humildade. O pai dele é um carpinteiro, um simples carpinteiro aos olhos da matéria. Está falando do Cristo planetário. O egoísmo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Então, a pergunta que eu me faço, esse estudo primeiramente é para mim. Eu que me debrucei, estudei, para minha reflexão e compartilho com vocês. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Evangelho segundo o Espiritismo, perguntando para nós, quando, em que momento, que a gente possa começar um passo de cada vez, de forma gradual, contínua e incessante, tomando Cristo como modelo de nossas ações. Ora, sem a caridade não haverá descanso, porque sem caridade, sem amor, não há paz. A paz interior que Jesus nos prometeu. E volta a falar, o jugo do Cristo é leve. E ele só pede de nós amor e caridade.
O egoísmo é inimigo severo do ser, gerador de conflitos e guerras lamentáveis e também um fomentador de intrigas, do ódio, da destruição, de obras edificantes que engrandecem a sociedade. Por vezes, o egoísmo e o orgulho, até em instituições religiosas, onde os companheiros muito devem se amar. Isso é Joana falando, Joana de Andes trazendo um alerta, Joana de Andes trazendo luz sobre esse ponto, um ponto muito importante para a reflexão. O egoísmo, gerador de conflitos e guerras lamentáveis, também um fomentador de intrigas, do ódio, da destruição, de obras dignificantes que engrandecem a sociedade. Divaldo tem N obras de Manuel Filomeno de Miranda trazendo luz sobre esse ponto nas instituições espíritas, por exemplo. A importância de nós orarmos e vigiarmos. Não olhar para o outro, mas olhar para nós mesmos. A nossa conduta, a nossa postura na perspectiva do Cristo, da tolerância, da compreensão. Se eu tenho um pouco mais de compreensão do que o outro, eu devo tolerar mais. Eu devo amar mais. E essa é a perspectiva que evita conflitos, evita guerras, dissensões. E quando eu evito guerra, conflitos e dissensões, eu sou instrumento da paz e do bem, instrumento do amor, da união, da reconciliação, da fraternidade. Que todos nós aqui possamos ser instrumentos do amor. Sempre. Ainda predominem na natureza humana o egoísmo, que dirige a maioria dos destinos terrestres, selecionando os interesses pessoais e imediatos em detrimento de nobres conquistas do espírito. Mais uma vez, Joana trazendo luz sobre mais um ponto importante. A conveniência do momento, por vezes, nos permitimos sermos conduzidos pela conveniência do momento. E tomamos decisões que vão refletir não só nessa encarnação, por vezes, na pluralidade das nossas existências, por 2, 3 existências. Possamos estar vigilantes também nesses momentos de nossas decisões. Decisões essas que, em segundos, podemos comprometer a existência de muitos e muitos anos. Deslizes morais. Candidato que és a uma existência saudável, após tomares conhecimento da vida espiritual, isto antes dela, não te permitas a prática dos deslizes morais considerados de pequena monta. Joana, mais uma vez, trazendo reflexão na perspectiva dos deslizes morais, dos pequenos gestos e atos praticados, que por vezes nos permitimos. E no contexto ela vem trazendo exemplos, por exemplo, né? Estou no comércio, recebo o troco em dinheiro a mais. A importância de nós não permitirmos ficarmos com esse dinheiro, mas sim devolvermos. Estou no trânsito, ora eu sou motorista, ora eu sou pedestre. A importância de respeitarmos as leis de trânsito. E se percebemos em algum momento um irmão que não respeitou a lei de trânsito, possamos ser compreensivos, não maldizê-lo, mas entender o momento do irmão. Então temos inúmeros exemplos de pequenos deslizes morais. E que possamos refletir sobre esse ponto também. Nesse capítulo que fala caridade para os criminosos e a pergunta, deve-se expor a vida por um malfeitor? E está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A verdadeira conversão religiosa saudável desvela-se nos pequenos atos, nos comportamentos nobres, distantes dos aplausos e das homenagens terrestres, muito do agrado dos gozadores.
Então, esse ponto aqui é importante. A verdadeira conversão religiosa desvela-se nos pequenos atos. Então, a gente volta lá para Francisco e o irmão leproso. O ato dele de nobreza diante daquele irmão. Mas, diariamente, em oportunidades se apresentam diante de nós para a gente ter um gesto de carinho, um gesto de afaro, de amor. Iniciando quando acordamos, a gente virar para o outro e falar bom dia, dar um sorriso, dar um abraço. A importância. Na rua, no trabalho, na escola, a gente sorrir, uma palavra amiga. É complexo, é difícil. É difícil, complexo. A verdadeira conversão religiosa, ela começa no pequeno gesto, no pequeno ato, e gradualmente vai crescendo. Então, que a gente possa, os pequenos gestos diários, começarmos. Aqueles que ainda não fazem, possamos começar. E aqueles que já fazem, que possam ir crescendo e crescendo e crescendo os gestos de amor, de caridade, de fraternidade. Caridade para os criminosos. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como as criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Evangelho segundo o Espiritismo. Amar os criminosos, na perspectiva de que todos somos irmãos aos olhos de Deus. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve se expurgar da sua presença terra. Muito brando é para um ser de tal espécie. A morte que lhe infligem não é assim que vos compete falar. Não nos cabe julgar. Por vezes, por ofício, a gente tem que se posicionar. A figura do juiz, a figura, por vezes, do promotor, do delegado, do policial. Em algumas condições, em algumas situações, é necessário um posicionamento devido à profissão, ao ofício, à lei humana. Mas tem também a lei de Deus. Independente do meu ofício, tem a perspectiva e a ótica do Cristo. Que eu possa cumprir o meu dever de ofício com amor, com afabilidade e doçura. Afabilidade e doçura, palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que os sirvam de ensinamento. Evangelho segundo o Espiritismo. Quer Deus que compartilhemos a existência, por vezes, com pessoas que cometem delitos graves aos olhos do mundo. Que possamos, com o nosso exemplo, com a nossa postura, com a nossa atitude, com as nossas palavras e com os nossos pensamentos. Pensamento na perspectiva que é matéria. Que possamos plasmar boas vibrações, boas energias. Que diante de tantas notícias difíceis de serem digeridas, que diante daquele irmão que comete um ato, um equívoco, que possamos vibrar no amor. Doar àquele irmão uma prece, uma oração. Por vezes alguns falam que não tem condição de fazer a caridade, porque não tem recursos materiais, por exemplo. Uma das maiores formas de caridade é a prece pelo outro, é a oração pelo outro. E aquela oração sentida, de coração, com amor. A oração pode ficar na horizontal
ou pode verticalizar e subir para o alto. A oração bem sentida, com amor, com pensamento elevado a Jesus, com pensamento elevado a Deus, ela sobe. E as bênçãos de Deus caem sobre aquele irmão necessitado. E aquele que pratica um crime é um irmão necessitado. Necessitado de luz, de esclarecimento, de compreensão, de tolerância. No nosso nível hoje é simples, é fácil. Não é fácil. Não é simples a gente lidar com essas situações. Mas Jesus nos ensina, por exemplo, a orar. E a doutrina espírita tem diversas obras falando sobre o poder da oração, o poder intercessório da oração. A oração como instrumento de cura de mazelas físicas, de doenças. A oração que possibilita o despertar daquele que está adormecido. Por vezes o irmão está adormecido. Está com a sua mente tomada de fixações mentais, fixado em quadros de dor. Que possamos orar por esses irmãos. E a gente encontra a figura do criminoso, se a gente olhar para a TV, são várias as possibilidades de irmãos que podemos orar por eles, podemos vibrar no amor por eles, que podemos direcionar para aquele irmão boas vibrações. Porque diante de tanta treva, possamos ser luz. E não nos juntarmos àqueles que vibram no mal, com maus pensamentos, que só vão contribuir para aquele quadro se acentuar. Que possamos vibrar no amor, na paz, levar o pensamento a Deus, pedir a Deus que interceda por esses irmãos. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe diteis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre. Está sempre aqui, pessoal, a palavra, sempre. E em todas as coisas para com o vosso próximo. Se hoje não é possível sempre, que possa ser de vez em quando. De repente, todo dia, daqui a pouco, toda hora, que a gente possa começar, que possamos dar o primeiro passo, o importante, dar o primeiro passo. Deveis aqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Evangelho segundo o Espiritismo. A prece e a oração como a verdadeira caridade. Eu entendo que está ao alcance de todos nós aqui que nos encontramos nos dois planos da vida nesse momento. Orar. Fazer uma prece por aquele irmão necessitado de luz, necessitado de amor. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? A gente vê inúmeros exemplos do Cristo lidando com aqueles ditos de má vida. E aí eu me lembro da figura de Zaqueu. Zaqueu. Quando a gente estuda a doutrina, quem foi Zaqueu? Quem foi Zaqueu na perspectiva da doutrina espírita, da pluralidade das existências? Ou, Zaqueu, um cobrador de impostos, um publicano,
naquele contexto dito de uma vida, e tem a conversão dele. E aí, do outro lado, eu me lembro de Bezerra de Menezes, chegando no plano espiritual, e Celino o acorda, e o convida a ir na sacada, e uma multidão, diante dele, celebrando a chegada dele, como um completista no plano espiritual. De Zaqueu a Bezerra. Todos nós podemos trilhar esse caminho. Todos nós aqui nos encontramos. Bezerra de Menezes é uma referência para todos nós. Referência de homem de bem. De um homem que seguiu Cristo. Abraçou o jugo leve. O jugo leve, o amor e a caridade. Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem indigno de piedade, e estender-lhe-ia a mão. O estender a mão aqui, podemos considerar, por exemplo, a prece. Muito mais do que estender a mão física, a gente orar por aquele irmão com um amor que o envolva e permita que, por segundos que seja, que ele saia da vibração, da condição de dominação pela treva e seja abraçado e envolvido pela luz. E nesse momento, envolvido pela luz e pela paz, que ele consiga refletir. E pode ser nesse momento da sua oração direcionada a ele, que ele pode mudar a trajetória dele numa encarnação. E deixar de ser um malfeitor para ser um instrumento do bem e do amor. Acreditem no poder da oração, no poder da fé. E o que a fé pode fazer? E a gente traz essa figura do Cristo, com as ovelhas, o Cristo conosco, o Cristo amoroso, afetivo, doce, compreensível. Certo fariseu de vida irrepreensível, quando eu leio esse texto, de certa forma eu me lembro de Paulo de Tarso, de Saulo. Atingiu posição de imenso respeito público. Um doutor da lei, um profundo conhecimento das leis, passava dias inteiros no templo entre orações e jejuns incessantes, orar e jejuar. Conhecia a lei como ninguém. E aí veio um anjo. Aquele que conhecia a lei como ninguém, que conhecia a Deus como ninguém, veio um anjo, um espírito de luz, e pede o auxílio dele. Me ajuda a ser instrumento da paz e do bem. Me ajuda a ser instrumento do amor. Você que domina a lei, que conhece Deus em profundidade, conhece as antigas escrituras. Você, fariseu, você, doutor da lei, preciso de você para fazer o bem. Encontrou o antigo criminoso. Então, peraí, o fariseu não aceitou. O fariseu não atendeu o chamado do Espírito do Alto, o Espírito de luz, que o intuiu a fazer o bem. Ele não atendeu. Mas olha quem atendeu. O enviado de cima encontrou o antigo criminoso, que mantinha o propósito de regenerar-se. Um criminoso, arrependido, e um propósito firme de seguir uma vida reta, uma conduta reta, uma conduta no bem, através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. Pensamento, um espírito de luz, intuindo aquele irmão a fazer algo. Convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Não hesitou.
obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério de socorro e salvação. E traz para a nossa reflexão: o douto, o profundo conhecedor das leis de Deus, não se sujeitou, ou não se submeteu, ou não se permitiu fins invisíveis do pensamento. O fim invisível do pensamento também chegou até o fariseu, o profundo conhecedor da lei de Deus, mas não encontrou ali campo fértil para prosperar através da conduta e da ação. Mas o ladrão, sinceramente arrependido, transformado, recuperado, ele sim era solo fértil. Solo fértil, na perspectiva de Jesus. E foi e fez o bem. Ajudou o próximo. Sob a influência do plano espiritual superior, foi ajudar, auxiliar aquele que necessitava. Então, mais um ponto para a nossa reflexão. E esse que eu estou relatando está nesse livrinho aqui, ó, Jesus no Lar. Muitos daqui podem ter já lido esse livrinho, Jesus no Lar. E traz esse exemplo. A prece, a figura do Cristo, no momento reservado, levando o pensamento a Deus e orando. Quantos momentos do Novo Testamento não traz a figura do Cristo buscando o isolamento e a oração? E como é importante cultivarmos o hábito da oração, como é importante cultivarmos o hábito da prece diariamente. Acordamos, buscamos um lugar tranquilo, onde possamos permanecer com a nossa mente em paz, possamos elevar o pensamento a Deus, numa prece fervorosa, de coração, que possamos entrar em comunhão com Deus, com Jesus. E quando levamos o pensamento a Deus, precisamos silenciar o nosso pensamento. Precisamos silenciarmos intimamente a nossa mente. Nosso pensamento é contínuo, mas que possamos, nesse momento, nos tranquilizarmos, buscarmos, nos harmonizarmos, para escutarmos a resposta às nossas orações, escutarmos a resposta à nossa prece, ouvir o Cristo, ouvir a Deus e ouvir a espiritualidade superior, ouvir o meu anjo da guarda, meu espírito amigo, meu mentor, que tem uma elevação moral e intelectual superior à minha. Que possamos, no momento da prece, não só pedir, mas agradecer e, importantíssimo, ouvir a resposta. A resposta de nossas preces é importante. Nessa que a gente busca uma orientação, uma palavra de conforto, um direcionamento. E a gente lembra da oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso. Em determinado momento, no Pai Nosso, a gente fala que seja feita a vossa vontade, Deus. E por vezes a vontade de Deus, na sua inteligência suprema, que olha numa perspectiva muito mais ampla do que a nossa, Ele nos dá aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. E por vezes o que eu preciso e o que necessito não é o que eu quero. Não é o que eu quero. O melhor para o desenvolvimento do meu intelecto e da minha moral, por vezes, não é o que eu estou pedindo a Deus. Eu tenho que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E no momento da prece, que eu possa estar receptivo às instruções do alto, que eu possa
silenciar e ouvir. A oração deve constituir uma bênção na qual a criatura e o Criador se identificam, mediante a linguagem inarticulada do sentimento de plena união. Joana de Ângeles, nos orientando de como deve ser feita a nossa oração, como deve ser feita a nossa prece. A oração deve constituir uma bênção. Uma bênção. Que possamos ser bênçãos na vida de muitas pessoas através da nossa oração, da nossa prece, do nosso amor. A verdadeira oração faz-se mediante um colóquio com a divindade, uma conversa com Deus. Conversarmos com Deus. Que possamos conversar mais com Deus. Abrindo-se o indivíduo à inspiração superior. Lembrando, uma prece bem sentida, uma prece no amor, ela sobe. Não a prece, não a oração sem resposta. Toda prece, toda oração tem uma resposta. Qualquer tipo de formulação que objetive resultados imediatos. Quando eu oro, quando eu peço inspiração, eu não posso esperar resultado imediato. A gente volta na figura do Pai Nosso. Deus, inteligência suprema. Deus como Criador do universo, das galáxias. Essa inteligência que é Deus, e nós como filhos de Deus, temos que buscar nos esforçar a compreender a Deus no nosso contexto, na nossa realidade. E mais uma vez, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver e de ouvir na perspectiva de espíritos imortais que somos. Numa trajetória de milênios. Numa perspectiva futura da eternidade, na busca da vida eterna, que significa sermos espíritos puros. E o nosso modelo é Jesus. E temos a figura do imitador do Cristo, por exemplo, Francisco de Assis, um outro modelo. Temos o mentor dessa casa, Bezerra de Menezes, mais um modelo. Então temos muitas e muitas referências de homens de bem, também mulheres de bem. Maria, Mãe Santíssima. Maria Madalena, transformada, os exemplos. E entre outros, temos Irmã Dulce, Madre Teresa. São muitas e muitas referências. E nós já podemos começar, continuar fazendo bem, sendo instrumento da paz, do amor, possamos deixar realmente brilhar a nossa luz, que possamos ser aquela candeia, não a candeia que fica debaixo da mesa, não a vela que fica debaixo da mesa, mas aquela que fica em cima da mesa, iluminando todos aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos nos permitir a expansão do reino de Deus, que ele cresça e floresça. Que possamos ser luz, possamos ser instrumentos da paz e do bem. Boa noite a todos e muito obrigado. Encerramos assim a primeira parte da nossa reunião da noite de hoje, agradecendo muito ao Anderson por esses momentos de reflexão, onde a gente pode se voltar um pouco mais para dentro de nós mesmos e buscarmos a caminhada que precisamos e devemos seguir. Nós vamos passar agora para a segunda parte, que é o passe. Pedimos que todos permaneçam nos seus lugares e que os passistas se posicionem. Acende a luz azul, por favor.
que o Senhor deixou para todos nós. E possamos, Senhor, despertar dentro de nós essa caridade pura, que é a tolerância, que é a benevolência e que é o perdão. E saibamos entender essa trajetória que nos diz que fora da caridade não há salvação. E essa caridade precisa ser profunda, extensa, para que possa abranger a todos, porque o Pai não escolhe a quem tolerar, a quem perdoar, a quem vai ser bom. Ele nos ama a todos igualmente. O dia que conseguirmos entender profundamente nossos corações e vivermos essa realidade em nossas vidas de benevolência, tolerância e perdão para com todos, certamente atingiremos a felicidade e a paz que tanto buscamos. Mestre, nós te rogamos que nos ajude sempre a perseverar nessa caminhada e tenhamos força, fé, coragem para abrirmos mão do nosso egoísmo e do nosso orgulho e sermos aquilo que o Senhor nos ensinou a ser. Que o Senhor nos abençoe e possamos retornar aos nossos lares repletos desse ensinamento e reflexivos para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe sempre. Graças a Deus.